Opa! Muito boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Spirited nesta terça-feira maravilhosa, aqui no canal da FES. É um prazer receber todos vocês mais uma vez, seja ao vivo ou depois, quando estiver assistindo gravado. E, por favor, eu preciso lembrar, deixe o seu joinha, clica aqui embaixo no joinha para ajudar a gente a alcançar vários corações. Se você não é inscrito, se inscreva no canal para receber todos os conteúdos. Isso é de muita ajuda para nós. Compartilhe com seus amigos, com a sua casa espírita, com as pessoas que você mais ama. E também, lembre-se sempre, o chat é seu. Mande suas perguntas, seus comentários, suas opiniões, para a gente poder dialogar juntos. Quem faz o Spirited somos nós todos juntos, tá certo? Posso contar com vocês? Ótimo, então. Sem mais delongas, a nossa convidada de hoje é Juliana Canjo, lá da Clara de Assis, aqui em Vitória. Ela vai conversar com a gente sobre, segura aí a lista, ó, ansiedade, medo, solidão e sentido existencial. Pois é. Então você já sabe, amiga, seja muito bem-vinda. A casa é sua. 20 minutinhos para abordar o tema. Perfeito, Jordana. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês nesse modelo diferente, tão dinâmico e gostoso. Então, vamos lá para esse nosso estudo, esse nosso bate-papo de hoje. O tema é comprido, não é? Bem, por que a gente escolheu falar de ansiedade, de medo e de solidão? O que essas três palavrinhas têm, digamos, em comum? E por que incluir na sequência o sentido existencial? Base dessa discussão de hoje, desse estudo, vem dos livros, das pesquisas, não é? Da grande contribuição da autora Joana de Ângeles, que escreve por Divaldo Franco. E em uma das suas obras, o livro O Homem Integral, ela cita a ansiedade, ela cita o medo, ela cita a solidão e cita outros elementos, como fatores de perturbação da nossa vida. E para compreender e entender essas perturbações em nossa vida, é importante refletir sobre o sentido existencial. Qual o sentido da nossa existência? Você aí que está conosco, você já parou para pensar? Você sabe definir? Você tem com clareza a resposta para dizer qual é o sentido da sua existência? Por que estamos aqui? Por que viemos? Para quê? O que fazer aqui nessa nossa experiência carnal? Bem, vamos começar por aí então, para nos dar alguns elementos para entrar nos fatores de perturbação. Primeiro ponto é que, bem, a vida, ela tem uma finalidade. E essa finalidade, gente, ela não é nada mais, nada menos do que uma finalidade muito elevada, do que uma finalidade superior, não é? O ser, podemos dizer, é o produto de um largo processo de desenvolvimento de infinitos valores, não é? Que vão, à medida que nós vamos encarnando, que nós vamos tendo a experiência, não é, da vivência encarnatória, nós vamos evoluindo e podendo eclodir, podendo despertar todos esses nossos valores. Então, que sentido é esse que é superior? Que finalidade é essa que é superior? A finalidade da evolução, a finalidade de evoluirmos, de sair daquela condição quando espíritos todos fomos criados inicialmente simples e ignorantes e fomos, né, subindo degraus, aprendendo a cada dia a construir o caminho do homem de bem.
né? E nós construímos esse caminho apenas aqui nessa existência? Apenas eu aqui, por exemplo, como Juliana, o Jordan ali, ele começou lá quando ele nasceu e está seguindo nesse caminho? Certamente estamos todos seguindo, né? Mas não chegamos aqui pela primeira vez. Temos bagagens de outras existências e, acredito, precisaremos ainda estar mais um pouco nessa jornada até atingir de verdade, né? Aquele degrauzinho lá mais acima, onde conseguiremos praticar e vivenciar de verdade a lei de amor, de justiça, não é? E de caridade. Então, nesse processo de evolução, nós temos vivido, aceito, passado por muitos desafios. Tem uma imagem, eu não trouxe a imagem, mas eu vou descrever para vocês e me acompanhem e tentem colocar aí na mente, ver se vocês conseguem, né, visualizar isso que eu estou dizendo. Primeiro, a figura daquele homem primata, sabe? Quando a gente vê nos livros, pelo menos hoje em dia a gente vê na internet, no Google, né? Antigamente a gente vê nas enciclopédias, aquele homem primitivo que era todo encurvado e que à medida que foi evoluindo, foi se tornando aquele homem mais ereto. E essa figura que mostra a evolução humana vai trazer para o momento atual aquele homem que em algum momento se tornou ereto, novamente um homem que vai se curvando. E curvando como, Juliana? Curvando porque estamos cada vez mais curvados, fazendo o quê? Por exemplo, nessas máquinas, no computador digitando, ou, por exemplo, olhando para baixo o tempo todo aqui, ó, digitando nos nossos celulares. Evoluímos, progredimos, mas também chegamos a um determinado momento de nossa existência onde estamos muito voltados para, de repente, uma tecnologia, não conseguindo, talvez, prestar tanta atenção uns nos outros. E, como a finalidade da nossa existência é a evolução, é bem viver e não viver bem, é importante entender o que está acontecendo nesse contexto atual. O que seria, então, bem viver e viver bem? Viver bem é quando, por exemplo, nos preocupamos e colocamos o nosso foco, colocamos a nossa energia no dia a dia, mas no dia a dia no sentido de, para viver bem, eu preciso ter uma casa, eu preciso ter a melhor casa possível, eu preciso, além dessa casa que eu tenho, seria bom que eu tivesse uma casa na praia, mas seria tão bom também que no inverno eu tivesse uma casa num lugarzinho mais frio. E seria tão bom que eu pudesse ter um carro mais confortável para viajar, mas o trânsito anda tão ruim que seria tão bom se eu pudesse também ter uma motinha que me levasse mais rápido para os lugares. E seria tão bom que eu pudesse viajar e isso e aquilo. E então eu preciso, para ter todas essas coisas, trabalhar cada vez mais e às vezes não apenas pelo ter, mas eu preciso cada vez mais conhecer as coisas, então eu preciso cada vez mais estudar coisas. E tudo isso porque a vida, da forma como eu estou enxergando, o sentido que eu estou dando para a minha existência, ele está de alguma forma limitado em tudo o que eu posso obter para ter essa qualidade de vida e viver bem enquanto estou aqui, olha, essa carne e osso, por exemplo, Juliana. Mas essa finalidade existencial superior, ela clama para que estejamos atentos ao bem viver. E o bem viver é conseguindo enxergar essa transitoriedade, que estamos em um momento de aprendizado e já tivemos muitos momentos em outras encarnações e teremos ainda novos outros. E bem, aonde então se encaixa esses fatores de perturbação?
de onde vem, como surge, que consequências tem para o verdadeiro sentido existencial, que é quando nos enxergamos de verdade pelo que somos, espíritos eternos, que precisamos cultivar o bem e viver. Como surge a ansiedade em nossas vidas, o medo, a solidão? Que consequência eles têm? Alguém aí sofre, já sofreu, conhece alguém que de alguma forma trata, cuida, né? Está nesse momento sofrendo por alguns desses fatores de perturbação? Vamos de novo imaginar, não é? Refletir sobre o contexto em que estamos vivendo. Atualmente, gente, presta atenção na nossa sociedade, nesse nosso mundo, é nisso que nós estamos nos entregando, nessa correria do bem viver. A gente hoje se depara com um mundo que novamente tem resolvido as diferenças buscando guerras. Nós temos ainda optado por reações muito extremistas, ao ponto de termos presente entre nós fanatismos, promiscuidades, preconceitos, não é? Nós temos uma sociedade extremamente competitiva, aonde quando nós olhamos se o outro está vivendo bem, melhor do que a mim, eu preciso, não apenas porque eu quero estar bem, mas como o outro está, competir para ter também o melhor. O mundo do trabalho exige cada vez mais e o tempo todo temos vivido a incerteza. Antigamente as pessoas tinham uma carreira mais sólida, entravam em um trabalho e passavam, às vezes, a vida inteira naquele trabalho e se aposentavam ali. Hoje em dia, essa fluidez está nos levando a cada dia mais, às vezes, ter que migrar de profissão, nos reinventarmos em outros trabalhos. E tudo isso faz com que nós fiquemos como? Tudo isso traz, de alguma forma, uma certa desestabilização, se não estivermos conectados com o verdadeiro sentido da nossa existência. Então, para falar de ansiedade, para falar de medo, para falar de solidão, é imprescindível a gente compreender isso que eu falei antes, o verdadeiro sentido de nossas vidas, não é? A ansiedade, atualmente, é uma das características mais habituais da conduta contemporânea. Eu perguntei para vocês, não é? Se vocês conhecem alguém ou sofrem de ansiedade. Eu tenho quase certeza que assim, todo mundo vai dizer que se não já sentiu, conhece alguém. Mas por quê? A que sentido existencial eu tenho me entregado? Não é? Será que eu estou aderindo a toda essa velocidade insana? Ou será que eu consigo dar um pé, né, tirar um pouco o pé do freio para não sentir necessidade de ter tanto em quantidade, mas buscar mais a qualidade dos momentos, de estar com as pessoas, não é? E a ansiedade, ela surge, então, nesse contexto, muito provocada por todas essas entregas que nós temos, de alguma forma, nos cobrado para, digamos, dar conta. A ansiedade, gente, ela tem um aspecto positivo. Todo mundo já passou por uma ansiedade num aspecto positivo. Se eu vou ter um filho, a expectativa do nascimento de um filho, uma coisa maravilhosa. Existe nessa expectativa uma ansiedade.
uma ansiedade boa. Só que, quando eu começo a trazer, materializar e concretizar, por exemplo, em mim, tremores, suores, consequências físicas de gerar tensão em mim, eu começo a sair de um limiar de uma ansiedade, digamos, saudável, para uma ansiedade que me perturba. E muito, não é, desse migrar para uma ansiedade que traz perturbações, ela é gerada porque precisamos nos conhecer melhor. Precisamos nos entender para sabermos traçar o limite de até onde irmos, não é? Vamos falar um pouquinho do medo. O medo, hoje em dia, nós dizemos que a sociedade em que vivemos é a sociedade do medo. Vivemos em uma sociedade amedrontada. E todos esses fatores que eu dei exemplo, que eu citei, como a competitividade, não é? Como esse tecnicismo, essa pressão de que os empregos serão substituídos, por exemplo, pelas máquinas, ou de que eu talvez não dê conta de me sustentar, ou como vai ser na minha velhice, ou será que eu vou ter um direito à minha aposentadoria? Todas essas preocupações, elas vão gerando em nós, se não cultivarmos mais confiança, mais otimismo, uma fé, a segurança de que nada é por acaso, e em tudo, quando aparece uma porta que se fecha, existe certamente a possibilidade de encontrarmos uma janela, nós acabamos nos entregando ao medo. E o medo também tem seu aspecto positivo. O medo, ele pode ser protetivo, ele pode nos ajudar, é um instinto de conservação. Mas, quando, de alguma forma, desacreditamos de nós, desacreditamos da bondade divina, da justiça, da lei de amor, justiça e caridade, nós corremos o risco de entrar, digamos, nessa roda viva, de uma sociedade cada vez mais amedrontada. E citar, por exemplo, a solidão como um fator de perturbação é porque, na essência ali, de quando nos retraímos e escolhemos a solidão, tem a ver com o quê? Tem a ver com o medo. Não conseguirmos dar conta de conviver com toda essa realidade. E então, diante de tudo isso, nós muitas vezes optamos pelo quê? Optamos por nos retrair, optamos por nos fechar. Seja pelo medo, seja também lá na ansiedade, quando eu falei, não é? Que é importante nós nos conhecermos para identificar as nossas necessidades. Importante nesses 3 fatores de perturbação, sempre o autoconhecimento, para poder perceber em que momento eu não estou me isolando ou não estou optando por querer ficar, digamos, sozinho, porque eu não quero enfrentar meu orgulho, porque eu não quero aceitar, às vezes, o diferente, né? Porque não consigo lidar com algo que eu não consigo controlar, que não está sob o meu domínio. E então, vamos fazendo escolhas que nos perturbam. Por isso, Joana de Ângeles traz esses 3 elementos como fatores de perturbação. E uma das formas da gente entender melhor, não é? E trabalhar
digamos, a compreensão, um pouco mais de compreensão em relação a esses três temas, é primeiro compreendendo o sentido existencial. Compreendendo, então, que nós não estamos aqui em uma única existência, que estamos num processo onde trazemos bagagens e estamos caminhando rumo à evolução, nós, então, precisamos acionar os, digamos, mecanismos de socorro. Quais são os mecanismos, então, de socorro? Né? Manter-se encorajado, manter-se confiante, manter a fé, a confiança, o amor em si mesmo, no próximo, em Deus. Uma das terapias mais potentes que existem, a terapia da oração. Mecanismos que nos ajudam no nosso autoconhecimento. A meditação, para conseguirmos trazer mais tranquilidade e paz diante da velocidade e das necessidades que o mundo do viver bem tem nos exigido, para que consigamos fazer a opção do bem viver, mesmo que pareça diferente do que as pessoas estão dizendo que é o normal. E aí eu trago, né, o questionamento. Nem tudo que é comum, que todo mundo, né, está fazendo, é normal. Normal é aquilo que tem a ver com verdadeiramente os valores existenciais, os valores de quem de verdade somos, que são espíritos imortais. E, bem, Jordan, eu tenho tanta pergunta que eu não estou conseguindo parar para ler, que eu acho que eu vou parar de falar para a gente conversar um pouquinho. Parou na hora, no momento certo. A hora que apitou aqui o alarme, pum! Tem muita pergunta, realmente surgiu um monte. Ai. Bem que você Isso é falou, incrível. né? Isso é seminário? Isso é seminário ou é Espirited? Pois é, cada um desses temas dá um seminário inteiro. A gente pode passar a noite inteira aqui falando. Ai. Vamos lá. Mas vamos lá. Eu adorei a sua reflexão, eu acho que a galera também. E aí vou começar pela Brendinha, que ao mesmo tempo que está nos bastidores, mandou uma pergunta muito boa lá, que é a seguinte: como encontrar o equilíbrio entre uma vida confortável e uma vida bem vivida, na sua opinião? Você falou sobre essa diferença, né? Sim, né? Do viver bem e do bem viver. Pois é. Bom, como encontrar o equilíbrio entre essa vida confortável? Tem uma... Eu não sei se eu vou saber repetir a história, né? Mas eu escuto minha mãe a vida toda a vida, contando a história do homem que ele só tinha uma camisa, né? E um dia ele encontrou um sábio na rua que vivia dentro de um barril. E ele foi conversar com esse sábio e ele perguntou, mas por que você vive no barril? Não é? Olha, porque aqui nesse barril eu não preciso de nada, eu não preciso nem de camisa, porque o barril é minha casa, o barril é minha proteção. E aquele homem que só tinha uma camisa e achava que era, assim, extremamente econômico, digamos assim, ele falou assim, eureka, puxa, tá aí, descobri a solução. Jogou a camisa dele fora e foi atrás de um barril para ele. Então, ele descobriu que nem daquela única camisa que ele tinha, ele precisava. Como a gente descobriu o equilíbrio, o primeiro passo é a gente se conhecer para se respeitar. De fato, eu preciso ainda de 10 camisas? É confortável para mim eu ter X coisas? Eu tenho essas coisas porque eu, Juliana, no meu momento evolutivo, eu ainda sinto necessidade? Tudo bem. Agora, eu tenho todas essas coisas porque eu me sinto confortável
de responder para o fulano, que eu também tenho. Quando eu estou na rodinha de amigos, poder convidar para as pessoas se sentirem confortáveis, para que as pessoas me aceitem melhor porque eu tenho isso. Porque se eu também tiver uma bicicleta, eu vou poder participar do que todo mundo participa. Então, é de verdade por mim ou será que eu estou vivendo algo que não é meu? Esse eu acho que é um ponto de atenção, sabe? Concordo, é um Mas ponto a interessante. palavra equilíbrio, ela precisa ser respondida por cada um de nós. E sermos muito honestos, tá, Jordana? Desculpa te cortar, mas só para Não tem problema, não. reforçar É isso. sua fala. Reforçar isso. É importante, eu acho que só já começou a trazer uma resposta para a pergunta da Mari, que ela Ah! traz como encontrar o próprio caminho do bem viver, né? Então, se questionar sobre o que realmente é equilíbrio. Mas e aí, Uhum. além do se questionar, o que dá para fazer mais para encontrar o próprio caminho, né? Porque tem várias formas de bem viver, pelo que você trouxe. Sim, 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 sim. Bom, encontrar. Vamos lembrar um pouco de. Parece repetitivo, mas o cara não tem como não ser citado, talvez em todas as exposições espíritas, né? Em todos os espiritédios, ele deve ser o famosinho das citações, que é. Quem é? Santo Agostinho? Eu jurava que você ia falar Jesus. Nossa, Jesus me perdoe! Eu lembrei Não tem primeiro problema, não. que o Mestre Jesus me perdoe, mas eu lembrei de Santo Agostinho, porque uma das formas, então, da gente entender isso é se questionar, fazer o que Santo Agostinho nos recomendou, né? Ao final do dia, a gente se questionar, né? Alguém teve queixa de mim? De tudo que eu fiz hoje, eu fiz de verdade por mim, pelo próximo? Quais as consequências das minhas ações? Né? Quando a gente fala, eu vi que o Rodrigo está aqui nos bastidores, e a gente, quando estudava, né, a gratidão, lá na psicologia da gratidão, e eu sou muito grata a ele, porque ele me indicou um livro de Joana que é muito bom, por isso que eu estou lembrando dele aqui. Joana de Ângeles fala dos 3 níveis de gratidão, que a gente precisa ser grato pelo bem que nos chega, que isso é muito fácil, né? Eu sou grata aqui pelo Rodrigo que me indicou esse livro. Ser grato pelo mal que não nos chega. Ah, eu sou grata porque hoje eu não peguei chuva no caminho. Mas o terceiro nível é o mais difícil, que é sermos gratos pelo mal que nos acontece, que é conseguir de verdade viver a resignação, que é, ao passar, digamos, por uma privação, já que a gente está falando de equilíbrio, de qualidade, de ter ou não ter, do bem viver ou do viver bem, se eu vivo uma privação, eu consigo ser grato por isso? Né? E essa é uma boa forma também da gente encontrar o próprio caminho, encontrar a alegria, a coragem, encontrar o otimismo, para ressignificar de verdade o nosso prumo. E aí por isso eu falei de sentido existencial. Qual é o prumo? Tendo clareza do prumo, as coisas ficam mais fáceis. Verdade. E você falou aí do se encontrar, do agradecer ao mal que nos vem. Eu lembrei na hora da pergunta do Adelson, que ele perguntou direto: você acha que a pandemia nos ajudou a nos autodescobrirmos? E como seria isso? Eu acrescento. Muito bem, Adelson. Obrigado por você estar aqui, pela sua pergunta, né? Vamos lá. Eu acredito que sim, tá, Adelson? Porque muitas pessoas se defrontaram, tiveram a oportunidade de estar frente a frente com algumas de suas fragilidades, digamos assim, né? Tem, lógico, o aspecto positivo disso, que o auto possibilitar o caminho, né? Aquele primeiro pezinho ali no autodescobrimento. Por outro lado, algumas pessoas que não estavam preparadas tiveram talvez um choque,
maior ao ter que lidar com esse desconforto. Então, por isso, tivemos também um aumento muito grande de demanda, digamos, de socorro, né, do atendimento espiritual, dos atendimentos fraternos, não é, da própria busca da psicoterapia. O que, lógico, pensando pelo aspecto do socorro, muitas pessoas encontraram, não é, um certo sofrimento, mas muitas pessoas de verdade conseguiram dar um passo para entender que saúde mental não é coisa de gente doida, que, né, de louco, de doido e louco, como é que era a frase? É lá que todo mundo tem um pouco, não é? De médico louco, todo mundo de médico louco todo mundo tem um pouco, e que é preciso de verdade a gente desmistificar essas construções que a gente vem sendo educado historicamente numa cultura de medo, numa cultura de opressão, que só faz com que a ansiedade, com que o medo, com esse se trancar dentro de si, não buscar ajuda da solidão, se agrave. Então, que bom a gente poder falar dessas coisas. Que bom que é a gente poder falar da importância de se descobrir, de se conhecer. É verdade. E às vezes a gente precisa da dor para se prestar atenção, né? Para se conhecer de verdade. Esse é o ponto. E aí, dentro disso, a pergunta da Tamires eu acho que encaixa perfeita. Como a doutrina espírita pode nos ajudar nesse caminho de transformação que hoje a sociedade está vivendo? Como superar todos esses desafios, né? Da opressão, do medo, da ansiedade. Aí, não sei se eu vou puxar sardinha, né? Puxar saco para a doutrina espírita, porque eu, de verdade, não consigo entender uma resposta melhor e mais lógica, mais racional do que a descoberta que nós tivemos com o advento do Espiritismo, que é do mundo espiritual. Porque compreender e entender que não existe só nós aqui, esse planetinha, esse mundinho, essas pessoinhas, sabe? Nasceu, viveu bem, gastou tudo e acabou. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, a doutrina espírita ela é fundamental para dar embasamento, para dar a coragem, para dar a força para a gente enfrentar as nossas vicissitudes. Não é? Joana de Ângeles, ela diz uma coisa que eu repito sempre, para mim é um conforto. Para as minhas próprias dificuldades, eu, Juliana, por exemplo. Ela diz assim, que nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, se hoje eu colho, digamos, uma úlcera que não me larga, sabe? É porque eu estou ainda cultivando venenos dentro de mim e que talvez não sejam dessa existência, mas venenos que eu venho cultivando há várias existências. Venenos de pessimismo, venenos de ódio, venenos de vingança. E que hoje eu posso... mas Juliana, não é? Ela fala tanto em otimismo, como que ela pode ter esse negócio aí? Mas será que hoje eu não preciso falar tanto disso porque eu me comprometi a virar uma página do passado de ser só pessimista? E que bom a oportunidade. Então, para mim, a doutrina espírita, ela é sem palavras. Ela é ótima, maravilhosa. Eu nunca esqueço de uma metáfora que eu vi numa resposta do próprio MES, que a gente perguntou o que significa espiritismo para os jovens. E aí teve uma resposta anônima, claro, né, para dar liberdade para eles, que fala que para ela, a pessoa disse que o espiritismo é como se fosse a luz que ilumina o quarto da nossa alma. Nossa. Olha a profundidade, né? Ela não vai limpar bagunça para mim, mas ela vai me ajudar a enxergar. Então, eu acho que é muito perfeitamente encaixado no que você trouxe. Ela nos ajuda a compreender e ter forças para, bora mudar esse mundo através da minha transformação, para que eu possa conseguir ser diferente, né? É isso aí.
Lógico. E aí, já que você citou a Joana, lógico, não tem como não falar dela, a Roberta, ela estava querendo saber de você, já que o autoconhecimento é muito importante nesse caminho de transformação, quais sugestões de livros espíritas você teria sobre esse tema que você abordou aqui hoje? O que você gosta de estudar? O que se sugere para a galera? Bom, acho que talvez o livro mais importante seja o Evangelho segundo o Espiritismo, porque todos os dias de manhã eu abro e ele tem o poder de me surpreender a cada dia, mesmo que eu já tenha lido aquela lição, digamos, em algum outro momento. Me redimindo com Jesus, nos ensinamentos do Mestre, nós conseguimos encontrar as respostas para tudo, para todas as coisas. Mas eu sou uma amante do estudo de Joana de Ângeles. Então, dentro das obras de Joana de Ângeles, especificamente, de uma pitadinha do que eu trouxe aqui hoje, tá, gente? Tem como livro a obra Vida, Desafios e Soluções, tá? Que vai falar sobre sentido existencial, que vai falar sobre muitos outros temas da nossa atualidade. Tem o livro, que inclusive quem que tiver interesse, quiser estudar, na nossa casa de Clara de Assis, nós temos um grupo de estudo dele, que é o livro O Homem Integral. O capítulo 1 do livro O Homem Integral é sobre os fatores de perturbação. Então, por isso o meu interesse em trazer essa discussão sobre a ansiedade, sobre o medo e sobre a solidão. Ele traz ainda como outros fatores a liberdade e a rotina. Nós estamos no início do livro, tá? A gente está no capítulo 2. Quem tiver interesse, os estudos são online, são às quintas-feiras, das 19h30 às 21h. Quem quiser participar, fiquem à vontade, é só depois pegar, não sei se deixa o telefone, né? Entre em contato com a casa, comigo, e fazer uma experiência. Vem um dia, vem conhecer, vem participar do debate, tá certo? Bom, enfim, tem toda a coleção de Joana de Ângeles também, que é muito rica em todos esses assuntos que falam da psicologia espírita. Sensacional. O Gabriel, inclusive, estava falando aqui, já que você trouxe o Evangelho, né? O Gabriel Renault, nosso querido amigo, um abraço para ele. E o capítulo 5 do Evangelho traz muito desses temas que foram abordados, né? Bem-aventurados os aflitos, esse capítulo é fantástico. Motivos de resignação. Nossa. Não sei por quê, eu sempre abro o acaso nesse. Sei como é. Todo dia cai a mesma lição, mas se deixar, né? Sei como é. Acho que o mentor está querendo falar alguma coisa, talvez. Mas o legal desse capítulo é porque ele traz também um pouco da obediência e resignação, né? A obediência como consentimento da razão e a resignação como consentimento do coração. E consentir é quando a gente entende. Sim. Você falou muito disso aí, né? Da gratidão ao mal que nos acontece, por exemplo. Sim. Eu não vou lembrar em que capítulo está, mas essa é uma das que já me apareceram algumas, né? Já me apareceu algumas vezes no Evangelho. É a lição que fala sobre o homem no mundo. Sim. E que traz uma reflexão importante de várias perguntas que vocês fizeram aqui hoje, né? Sobre esse equilíbrio, sobre como buscar, né? E aí já não sei mais se é nesse texto ou em outro também, que ele vai dizer no Evangelho como é importante nós interagirmos com as coisas, não é? Você não precisa deixar de viver, digamos, aquilo que o mundo oferece, mas a forma como você interage é que vai fazer toda a diferença, né? Perfeito. É entender que eu sou um espírito na Terra, né? Acho que aquela frase famosinha,
Entender que eu não sou um ser material vivendo uma experiência espiritual, mas um ser espiritual vivendo uma experiência material. Agora sim. É isso aí. Bom, muito bem. Então encerramos por hoje, porque Jordão já falou tudo que precisava. Nada, você que trouxe, eu só resumi. Minha amiga, é muito bom, poderia ficar aqui tempão, tem várias nuances que a gente podia entrar. Já acabou? Mas eu acho que tá chegando ao final, 40 minutinhos, passou, ó, voando. Mas eu queria saber de você, quais considerações finais, qual recado do coração você quer trazer para todo mundo que te acompanha agora e vai ver depois também. Tá certo. Então, primeiro recadinho, gente, de verdade, muitos de nós hoje estamos perturbados, sofrendo com esses fatores de perturbação, a ansiedade, o medo, a solidão. Tenha fé, acredite. Não simplesmente uma fé sem ser raciocinada, mas tenha coragem, enfrente. É possível, né? É possível vencer cada um desses desafios. Então, coragem, otimismo, oração. Nós podemos, eu vou usar uma expressão, não é isso, mas é como um passe de mágica, mas é na mudança do nosso pensamento, na sintonia mental com a espiritualidade amiga, com os espíritos superiores, dar aquele primeiro passo para, às vezes, a limpeza que nós precisamos realizar para começar essa cura, que começa de dentro para fora. Né? Então, coragem que a gente consegue. Coragem. Então é isso, meus amigos e amigas. Muito obrigado por todos que estiveram aqui. Muito obrigado, nossa amiga Juliana, por essa Eu que agradeço. reflexão. E você já sabe o esquema, né, gente? Dá o like, dá o joinha, escreve, manda para todo mundo, se inscreva no canal para poder ajudar a gente a levar essa mensagem para todos. Uma boa noite, uma ótima semana e um beijão.